Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, confiantes na graça de Deus, manifestada a nós por meio de seu Filho Jesus, que nós possamos celebrar essa liturgia com fé, certo de que o Senhor nos acompanhe em nosso itinerário quaresmal. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 cícios de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, aqui nessa primeira leitura, né, fala, né, sobre a cura da lepra, né, de Naamã, né. Naamã tinha lepra, né, e aí ele queria ser curado. E aí Eliseu, né, falou para ele, Eliseu, né, mandou um mensageiro para dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Num primeiro momento, Naamã não acreditou, né, achou que poderia mergulhar, né, em qualquer outro rio que ficaria curado, né. E aí depois os servos se aproximaram dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. E aí, né, ele fez o que o mensageiro, né, mandado por Eliseu, pediu, mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou curado, né, da sua lepra. E aí ele voltou, né,
para junto do homem de Deus, com toda a sua comitiva, né? E agradeceu, né? E aí ele falou, né? Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Então que nós realmente possamos depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Ele nos cura, Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades e todos os obstáculos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 24 a 30. Lucas capítulo 4, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, no evangelho de hoje, Jesus encontra forte resistência entre os seus conterrâneos. Em um clima hostil, um clima hostil se instala de imediato quando ele, depois de ter se manifestado solenemente na sinagoga, se dirige aos seus. Muito provavelmente, seus opositores são membros do seu próprio clã, já que Nazaré era uma pequena aldeia com menos de 500 pessoas. Então, sendo assim, Jesus encontrou resistência entre os seus próprios familiares, entre os seus ali, né? Então, o que aconteceu com Jesus também aconteceu com Elias e Eliseu, duas figuras, né, eminentes na história do povo, que não puderam realizar seus grandes prodígios porque, né, as pessoas também não aceitavam eles, infelizmente. A gente viu aqui na leitura do Evangelho Jesus falando, né, sobre a primeira leitura, né, a cura de Naamã, né? No entanto, a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio, dois estrangeiros que não professavam, né, a mesma, não acreditavam, né, nos profetas, né, não acreditavam em Deus, se abriram à palavra e viram maravilhas sendo realizadas em suas vidas, né? Então, peçamos ao Senhor que o preconceito e a hostilidade sejam extirpados de nossas vidas, né? Quanto bem poderíamos vivenciar se nos doássemos às relações sem rotular as pessoas e sem julgá-las por aquilo que imaginamos que sejam. Então aqui, né, os dois estrangeiros, eles não professavam a mesma fé dos profetas, né? Mas aí eles passaram a acreditar depois, né, que viram as maravilhas, né, que Deus fez na vida deles. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, né, e sempre louvá-lo e glorificá-lo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.